série sobre Gálatas. Vamos ler hoje Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Palavra de Deus para o povo de Deus. O que é a liberdade? Será que a liberdade deve ser vista como a condição mais fundamental para a nossa vida? Será que somos plenamente livres? Será que deveríamos desejar uma liberdade plena? Em 20 de janeiro de 1890, retratando esse anseio pela liberdade, ouviu-se no Brasil o seguinte refrão do hino da República: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós das lutas na tempestade, dá que ouçamos sua voz. Liberdade é uma palavra que percorreu a história e anda na boca de todo mundo nos dias de hoje. Há diferentes formas de liberdade, muitas e diferentes pessoas acabam por advogar essa liberdade e solicitam essa liberdade. Por exemplo, nós temos o nacionalista africano que obteve o Uhuru para o seu país, que é a liberdade do governo colonial. Temos também o economista que crê no comércio livre, na suspensão das tarifas. Temos o capitalista que não gosta do controle central porque impede o livre empreendimento. E temos o comunista que reivindica a libertação do proletariado da exploração. Temos também as 4 famosas liberdades enunciadas por Roosevelt em 1941. A liberdade de palavra e de expressão em qualquer lugar do mundo, a liberdade de toda pessoa adorar a Deus à sua maneira em qualquer lugar do mundo, a liberdade da pobreza, o que em termos mundiais significa propiciar a todas as nações condições econômicas que garantam a seus cidadãos uma vida saudável em qualquer lugar do mundo. E a liberdade do medo, que em termos também mundiais significa um desarmamento tão completo que nenhuma nação tem a condição de cometer uma agressão física contra uma nação vizinha, em nenhum lugar do mundo. Bom, cá estamos aqui em 2020, na verdade, nós estamos nos encaminhando para o fim de 2020 já. Estamos ainda no meio dessa pandemia, tentando buscar caminhos para o nosso futuro, buscando se adaptar como alguns já estão chamando de um novo normal, que não é normal e não devemos nos conformar com isso. Sabemos que não é normal e não devemos achar que será um novo normal. Porque sim, o único normal é aquele que é estabelecido na palavra de Deus. E no meio de tudo isso ainda temos, né, impostos que te enforcam cada vez mais. Eu acredito que você ainda esteja, por mais que você esteja passando por essa pandemia, os impostos ainda recaem sobre nós, as dívidas recaem sobre nós, os boletos ainda chegam. Temos uma burocracia tão pesada que consome recursos, consome tempo, e agora piorou ainda mais, porque tem serviços, tem lugares que só estão voltando agora. E há uma constante briga pelo poder. Interesses políticos, há ideologias, e tudo isso acaba nos mostrando que talvez não estejamos tão livres quanto esperávamos, quanto ansiávamos ou ansiamos ainda. A liberdade não abriu as asas como nós cantávamos, como nós esperávamos. Da mesma forma, o imaginário humano idealiza um tipo de liberdade, uma liberdade naqueles moldes de que você não tem que responder para ninguém. Não tem chefe, não tem alguém te dizendo o que fazer ou o que não fazer.
Mas esse conceito imaginário é impossível dele se concretizar. É impossível porque liberdade ilimitada pressupõe poder ilimitado. E se alguém tem liberdade ilimitada, isso implicaria no fim da liberdade de todo mundo. Somente quem é onipotente, somente quem tem poder ilimitado, pode ser plenamente livre. E o único ser que é verdadeiramente livre é Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que tipo de liberdade é essa que Paulo fala? O que é essa liberdade cristã? Essa liberdade cristã é uma liberdade de consciência, porque Paulo retrata a antiga condição como escravidão. Assim, Jesus Cristo é o único libertador. A conversão é um ato de emancipação, e a vida cristã é como uma vida de liberdade. De acordo com o Evangelho, nenhuma pessoa é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo a liberte de seu sentimento de culpa. O que Jesus Cristo foi mais que libertar nossa vontade da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o que Ele fez foi libertar a nossa consciência da culpa que o pecado traz. O sentimento de culpa é quando nós nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. E o sentimento de culpa, de maneira geral, ele é capaz de rapidamente passar de um evento pequeno à coisa mais importante das nossas vidas. Acaba guiando as nossas reações, a nossa autoestima, a nossa imagem própria, as nossas decisões ou, por que não, as nossas indecisões. Desde situações banais como fui dormir tarde ontem, mesmo que sabendo que hoje no trabalho eu ficaria com sono. Ou até situações um pouco mais graves como precisei colocar meu pai em um lar de idosos. E a culpa é um sentimento universal e muito presente no nosso dia a dia. Além disso, a culpa pode ser entendida também como um delírio da grandeza. O sentimento de culpa faz com que a pessoa acredite que pode controlar a vida. E quando algo sai de uma forma inesperada, ela busca respostas para aquela situação. E então acredita realmente que algo que ela fez causou acontecimento ruim. A culpa então surge como uma forma da pessoa tentar superar ou dissimular a sua insignificância pela condição de ser humano. A culpa é o cultivo e manutenção da sensação de que tudo depende da pessoa. Tudo é ocasionado pela pessoa, tudo depende do esforço da própria pessoa em fazer ou não fazer, tudo gira em torno da própria pessoa. Jesus Cristo, então, liberta a nossa consciência da culpa que o pecado traz. Em Jesus Cristo eu compreendo que é Ele quem faz, Ele quem executa, Ele é quem acolhe, que é Ele que ama incondicionalmente, que é Ele quem perdoa, que é Ele quem salva. A liberdade cristã que Paulo descreve é a liberdade de consciência, é a liberdade da tirania da lei e da luta terrível para conseguir guardar a lei, os nossos esforços em guardar a lei. E essa liberdade é a liberdade de ser aceito por Deus. É a liberdade de ter acesso a Deus mediante Jesus Cristo. E Paulo diz aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade. Paulo diz: vocês foram chamados
para essa liberdade. E isso também se aplica a nós, isso também se aplica a você. Nossa vida cristã não começa com a decisão de seguir a Cristo, mas com o chamamento de Deus para seguirmos a Cristo. Nossa vida cristã começa com Deus nos chamando para seguir a Cristo. Em sua graça, na graça do nosso Deus, do nosso Pai, Ele é quem tomou a iniciativa enquanto ainda nos encontrávamos em nossa rebeldia, em nosso pecado. E é nesse estado, quando estamos nesse estado de rebeldia, de negação de Deus, nós não tínhamos o desejo de abandonar o pecado para abraçar a Cristo. Nem tínhamos a capacidade de fazer isso, mas Ele, por sua graça, Ele, o Deus, o próprio Deus, Ele veio até nós, Ele vem até nós e nos chamou para a liberdade, nos chama para a liberdade. Ele é quem chama. E Ele continua a chamar muitos para desfrutar dessa liberdade. Inclusive nesse momento Ele continua a chamar. Inclusive nesse momento Ele te chama para que você possa desfrutar desta liberdade. E uma vez que Cristo nos libertou, devemos permanecer firmes nessa liberdade e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Nós vivemos em um tempo no qual o pensamento secular tem definido liberdade como fazer aquilo que se tem vontade, sem considerar limites, sejam eles limites físicos, limites mentais, limites emocionais, limites sociais, e principalmente limites morais. Como hoje existe uma queda acentuada da autoridade e das instituições, uma descrença realmente em relação à autoridade e às instituições, os limites que são, de certa forma, impostos por essas autoridades e por essas instituições, acabam se desfazendo também. Há uma descrença nos limites. Quando os limites se acabam, a liberdade é o quê? A liberdade é corrompida, a liberdade é distorcida. Em uma perspectiva bíblica, liberdade não é fazer tudo o que se tem vontade, e sim ter a possibilidade de dizer não, a possibilidade de dizer não aos desejos de um coração que é, como diz Jeremias 17:9, um coração que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Desse modo, a palavra de Deus preserva a verdadeira liberdade que temos em Cristo, por meio de alguns limites, sim, a fim de que nossa vida, em todas as situações, não seja marcada pela prática do pecado, mas cumpra sua finalidade de glorificar a Deus. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. E a carne, na linguagem do Paulo, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto, mas a nossa natureza humana caída, que foi distorcida pelo egocentrismo, distorcida pelas próprias vaidades e, portanto, inclina-se ao pecado. Não devemos, então, usar essa liberdade cristã para satisfazer e dar ocasião a essa carne. A liberdade cristã é uma liberdade do pecado, não liberdade para pecar. É uma liberdade irrestrita para se aproximar de Deus como seu filho. É uma liberdade irrestrita para se aproximar, para que você se aproxime de Deus
como filho. Na verdade, essa liberdade do posso fazer de tudo sem limites é uma licenciosidade desenfreada. Não é liberdade nenhuma. É outra forma mais terrível de escravidão. É engano. Jesus disse aos judeus em João 8,34: todo o que comete pecado é escravo do pecado. E Paulo, descrevendo a Tito no capítulo 3, verso 3, nos descreve em nossa condição antes da conversão como sendo escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E hoje em dia, na nossa sociedade, temos sim muitos escravos desse tipo. Proclamam em altas vozes a sua liberdade, falam de amor livre, falam de vida livre, mas na realidade são escravos dos seus próprios apetites, escravos dos seus desejos, os quais deram rédea solta, simplesmente porque não conseguem controlá-los. E quando percebe que não controlaram, quando percebe que não conseguem controlar, que não tem o poder de controlar seus desejos, não tem o poder de controlar as suas opções, bate um sentimento de culpa. Culpa originado pelo pecado. Mas a liberdade cristã é muito diferente. A liberdade cristã nos conduz, nos encaminha a santidade de Deus. A liberdade cristã, inclusive, é limitada pela santidade. A liberdade cristã também é limitada pelo amor a Deus. Ser livre em Cristo significa amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, inclusive acima dos nossos próprios desejos, acima das nossas vontades, acima dos nossos sonhos. O amor a Deus reorienta os nossos desejos, reorienta e nos direciona a cumprir as vontades dEle, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Isso está em João 14, 21. O versículo 13 que lemos, Gálatas 5,13, ele termina assim: pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade, como vimos, não é liberdade para fazer o que quer. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o próximo, quem está ao meu redor, sem respeitar o bem-estar do meu próximo. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo. É a liberdade para que você se aproxime de Deus sem medo algum. Não uma ideia de liberdade para explorar o meu próximo. E na exploração não há amor. Na verdade, longe de ter liberdade para ignorar, para negligenciar, para tratar mal ou abusar do nosso próximo, recebemos ordem. Nós recebemos ordem para amá-lo, recebemos mandamento para amá-lo e através do amor servi-lo. Não podemos usá-lo como se fosse, não podemos usar o nosso próximo como se fosse uma coisa para que sirva a nós, ou um objeto que eu posso usar e quando não servir mais eu jogo fora. Temos que respeitá-lo, amá-lo como pessoa e nos dedicar a servi-lo. Através do amor, temos de nos tornar servos uns dos outros. E não nos tornarmos um Senhor que pode tudo e controla tudo, com uma porção de escravos, mas sendo
cada um de nós, sendo eu e você, cada um de nós, um pobre escravo com uma porção de senhores, sacrificando o nosso bem pelo bem do próximo, pelo bem dos outros, e não sacrificando o bem deles pelo meu, pelo nosso. A liberdade cristã é serviço, não é egoísmo, não é egocentrismo. E reparem quando Paulo diz, pelo contrário. Pelo contrário do quê? Pelo contrário a usar a liberdade para dar ocasião à carne. Contrário a usar a liberdade para pecar. O contrário de pecar aqui então é o quê? É servir. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, usem a liberdade para servir. E isso vai ao cerne do que produz o pecado, o egocentrismo. Quando tudo gira em torno de si mesmo, a satisfação das vontades, dos desejos. Egocentrismo é escravidão. Egocentrismo é peso, é morte. Egocentrismo egocentrismo é idolatria. Devemos usar a nossa liberdade para servir o próximo, pois o amor a Deus produz isso em cada um de nós. É um paradoxo notável, não é verdade? A liberdade cristã é uma forma de serviço. Somos livres em nosso relacionamento com Deus. Somos totalmente livres para buscarmos e termos intimidade com o nosso Deus. E essa liberdade de se relacionar com o próprio Deus, essa liberdade desse relacionamento produz em nós, produz em mim, produz em você o desejo de servir ao nos relacionarmos com os outros. Se pensarmos, o dia do voluntário se remete a isso, o amor ao próprio Deus, nesse relacionamento de amor com o próprio Deus, produz no coração de cada voluntário o desejo de servir os outros. Versos 14 e 15 diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Se nós nos amamos uns aos outros, servimos-nos uns aos outros. E se nos servimos uns aos outros, nós não nos mordemos, nem nos devoramos uns aos outros com palavras ou atos maliciosos. E quando Paulo diz morder ou devorar, ele se remete a atos destrutivos, uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que a irmãos em Cristo, ao passo que o amor é construtivo, o amor serve. E Paulo prossegue mais adiante no verso 22, à frente, descrevendo alguns dos sinais daqueles que estão em Cristo, que vocês conhecem bem: amor, longanimidade, benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, paz, fidelidade. O amor é paciente para com aqueles que nos irritam, nos provocam. O amor tem atitudes boas, o amor é leal, ele é digno de confiança. Além disso, se nós nos amamos uns aos outros, levamos as cargas uns dos outros, como está em Gálatas 6, verso 2, pois o amor nunca é cobiçoso e nunca é, de forma alguma, ganancioso, é sempre expansível e agregador, nunca é possessível. Na verdade, o amor a uma pessoa, amar uma pessoa, não é possuir essa pessoa, mas servir esta pessoa. Percebemos até aqui que um dos grandes temas de Gálatas é a liberdade cristã. É um pequeno relato sobre os usos e sobre os abusos dessa liberdade.
Uma coisa é você ser libertado de uma prisão, e outra coisa bem diferente é você decidir o que fazer com essa liberdade quando ela te é dada. Quantas pessoas cumprem as suas penas nas prisões e quando saem devem se perguntar: eu devo usar a minha liberdade para cometer outros crimes? Ou devo usar essa liberdade para me redimir? A liberdade, para ser liberdade, como nós já falamos, deve possuir um senso de restrições. Assim, a liberdade das restrições, ou a liberdade condicionada, deve ser equilibrada pelo senso de liberdade para um propósito específico. Há um propósito a ser cumprido. E a liberdade ajuda-nos a cumprir este propósito específico. O apóstolo Paulo nos ensina que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são livres. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são livres. Todos, livres do seu passado pecaminoso, livres de sua rebeldia contra Deus, livres das amarras da lei judaica, livres do pensamento centrado nas possibilidades do ser humano, e visando as possibilidades, sim, em Jesus Cristo, visando possibilidades do Deus, que é o Deus do impossível. E também, em Jesus Cristo, somos livres da culpabilidade. Em Jesus Cristo, vivemos um novo êxodo. E esse êxodo, esse novo êxodo, esse êxodo da sua vida, essa liberdade é para o amor. A comunidade dos Gálatas, essa comunidade a qual o apóstolo Paulo escreve, ela vivia com sérias controvérsias, com distúrbios, brigas, dissensões, e eles precisavam entender que ficar brigando entre si demonstravam o quê? Demonstrava que eles ainda eram escravos e brigavam por defender, de certa forma, a briga deles era por defender o seu ponto de vista, por defender a sua própria verdade, por defender a sua versão do evangelho. E pior, se pensarmos, esse era um caminho que estava levando a comunidades à sua própria ruína, a comunidade à sua própria destruição. E muitas vezes nós estamos vivendo assim também. Estamos vivendo de uma forma a defender com unhas e dentes a nossa verdade, o nosso senso de justiça, defendemos a nossa opinião e nos mordemos e devoramos uns aos outros. Isso pode acontecer, inclusive pode acontecer aqui na igreja, no ministério, pode acontecer também no seu trabalho, pode acontecer na escola, na faculdade, ou mesmo dentro da nossa própria família. Mas Paulo nos adverte a percebermos que esse é um caminho de ruína, esse é um caminho de destruição. E assim, quando percebemos isso, nós precisamos caminhar para aprender verdadeiramente a usarmos, a desfrutarmos dessa liberdade, a liberdade que nos foi dada em Cristo, porque fomos chamados para essa liberdade, fomos chamados para desfrutar dessa liberdade, e para isso precisamos simplesmente, eu e você, precisamos permitir que o poder do Espírito Santo de Deus dirija a minha vida, dirija a sua vida. Precisamos permitir que o poder do Espírito Santo guie os meus pensamentos, guie as minhas decisões, guie as minhas falas, as minhas emoções. E se você quer cumprir a lei, eu sei, você quer, eu creio que você tem o desejo de cumprir a lei de uma forma suprema, através da obediência. A obediência ao mandamento central, que é o amor. Isso só poderá acontecer através do Espírito Santo. Viver pelo Espírito, não pelas obras da carne. E essa questão de vivermos pelo Espírito e não pelas obras da carne é uma questão que vai muito, mas muito mais além de um mundo material versus, ou um mundo material contra o mundo imaterial. Isso é tão profundo que chega ao seu eu mais íntimo, que chega no local onde está a sua verdadeira identidade.
E com isso, quando chega no seu eu mais íntimo, quando o Espírito Santo chega na sua verdadeira identidade, você acaba descobrindo e é revelado a você quais realmente são as suas motivações, as motivações mais profundas do seu coração e onde encontra o que realmente estava guiando a sua vida. A vida é um campo de batalha, com carne e espírito lutando e se opondo entre si. Por isso nunca podemos baixar a guarda, mas o que importa mesmo é que a sua identidade seja a de um verdadeiro filho de Deus. O que importa é que a sua identidade seja de uma verdadeira filha de Deus, que é habitado pelo Espírito de Deus e que pertence à família de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho, você é filha de Deus, você é a habitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e você tem uma família que é a família de Deus. A palavra de Deus, que é a verdade, diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Gálatas 3, 26 e 27. Ou João, capítulo 1, versos 12 e 13, diz: contudo, aos que o receberam, ou seja, aos que receberam Jesus Cristo, aos que creram em seu nome, ou seja, ao nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou 1 João 3, verso 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um filho que tem a liberdade de se reencontrar com o seu pai. Aquela que encontrou a sua identidade em Cristo, a sua verdadeira identidade, sua identidade de filho, habitação do Espírito, família de Deus, aprende a amar. E quando você aprende a amar, você aprende a servir. É a liberdade de buscar ser igual a Jesus Cristo. Você foi chamado para essa liberdade. Você foi chamado para ser livre. Para buscar ser igual a Jesus Cristo, você foi chamado para ser livre do cumprimento da lei para ser aceito, de fazer coisas para ser aceito, de ter poder para ser aceito. Você foi chamado para ser livre da descrença, livre da falta de fé. Você foi chamado para ser livre para Deus. Você foi chamado para ser livre para amar o seu próximo, livre para ser guiado pelo Espírito Santo, para viver uma nova vida. Te convido hoje, neste momento, a pensar sobre isso e lembrar, no seu mais íntimo, colocar essa semente de que você é filho de Deus e pertence à família de Deus, e isso te produz a liberdade de desfrutar desta alegria, de desfrutar desta família, desfrutar deste amor. Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós nos colocamos diante de Ti, diante da Sua divina majestade, em atitude de adoração, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor, sim, é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o amor, e nós te adoramos na beleza da Tua santidade, essa santidade, Pai, que nos chama através da liberdade, uma liberdade que nos conduz a essa santidade que é a Tua santidade, que é a beleza da Tua santidade,
que nos leva também a te adorar, a engrandecer o teu nome. Queremos, Pai, em nome de Jesus, aprender a desfrutar dessa liberdade que nos conduz cada dia mais próximo a viver uma vida abundante, e não uma vida de devorar e morder uns aos outros, mas uma vida abundante em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que possamos neste momento lembrarmos que somos livres para crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Pai. Jesus Cristo é aquele que nos liberta de toda culpa, Pai. Sim, queremos ser libertos de toda a culpa, de toda a escravidão do pecado, de toda a amarra do pecado, para vivermos a liberdade de poder amar a Deus e amar o próximo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, crendo que o Senhor está aqui conosco, ouvindo a nossa oração. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Até o próximo domingo, e lembrando que estamos planejando com muito cuidado, com muita segurança, os nossos protocolos para retornarmos aos nossos cultos presenciais. Então esteja orando por este planejamento. Amém? Posso contar com a sua oração? Eu sei que eu posso. E que a bênção do nosso Deus, que é Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus que é livre para desfrutar da alegria que é servir Jesus Cristo e servir o próximo. Amém. Um ótimo domingo a todos vocês.